É isso aí, galera. Olha, hoje nós estamos aqui com uma personalidade muito forte e marcante dentro da comunidade LGBT, que é a Lana Holder, uma, uma pastora assim, muito abençoada, muito conceituada, que vai falar um pouco para a gente sobre a sua história e sobre o tema que tem sido muito debatido nas nossas redes sociais ultimamente, sobre teologia inclusiva, sobre a inclusão LGBT dentro da religião evangélica, né? Primeiramente, boa noite, Lana Holden. Boa noite, Wanderson. Boa noite, galera que está acompanhando aí esse canal com tantas novidades. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha história e abençoar outras vidas. Então, é um prazer nosso, tá? A primeira vez que eu conheci, eu fui expulso de casa para minha família por ser gay, e eles são religiosos extremistas, e eles falavam, eu não sei até se eu te mandei o print, eu não lembro, depois eu te mando. Mandou falando que seria melhor ter me abortado do que ter tido eu, falando que eu era vergonha da família, falou tanta coisa pesada, e foi nesse momento em que eu conheci um pastor que ele é o pastor de uma igreja inclusiva, o pastor Fabiano, e eu conheci, né, a igreja, e aí eu conheci o Alexandre Feitosa e você, a Lana Holder. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua história, como você começou, como você descobriu, quando você descobriu-se lésbica, quando você decidiu o seu pastoreio, quando você viu que Deus não descriminalizava, assim, igual a religião faz as pessoas LGBTs. Bem, você me fez várias perguntas, vou tentar responder todas elas, trazendo um segmento da minha história para o pessoal que talvez não me conheça, me conhecer um pouquinho mais, entender, né, com que propriedade eu posso falar acerca do assunto, principalmente no momento em que esse assunto é muitas vezes abordado por tantas pessoas com uma motivação somente de usar dessa situação para buscar o sensacionalismo, né? E eu sei que o nosso intuito de estar aqui hoje é trazer o esclarecimento, é trazer essa base realmente voltada para essa inclusão, essa compreensão e aceitação do amor de Deus. A gente sabe, Wanderson, que todos nós, quando nós nos descobrimos, quando nós reconhecemos que a gente é diferente, né? Eu costumo usar essa expressão. Eu me lembro que eu ainda era criança, eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, e eu me lembro que eu me via diferente das minhas amiguinhas, né? Os meus gostos, aquilo que eu tinha vontade de fazer era diferente das meninas da minha época. E, óbvio, desprovida de toda essa compreensão relacionada à minha sexualidade, eu fui crescendo e quando eu cheguei a aproximadamente os meus 10 anos de idade, quando eu vi uma situação que eu comecei a compreender que seria essa diferença, né? Geralmente as meninas se apaixonam pelo professor, né? Eu me apaixonei pela minha professora de redação na época, e eu já tinha dentro da minha casa, dentro dos parentes, duas tias, irmãs de minha mãe, que eram lésbicas. Então eu comecei a entender que eu certamente era igual às minhas tias. E a minha mãe, ela começou, obviamente, a perceber que havia essa inclinação, né, da minha sexualidade. Lembro que as palavras da minha mãe sempre foram muito puras, muito lentas, né, de que seria melhor se eu fosse uma prostituta do que vir a ser uma lésbica, enfim, palavras desse tipo. Como você compartilhou com a gente agora no início, né? Era melhor você ter morrido do que você ter nascido. Eu ouvi muitas coisas dessa natureza, principalmente quando a minha sexualidade veio à luz, né, que eu assumi a minha sexualidade. Mas, óbvio, desde os 10 anos de idade até os meus 18 anos, que foi a ocasião em que eu me posicionei para os meus pais e depois, obviamente, para a minha parentela, acerca da sexualidade, uma coisa que, infelizmente, é muito desconcertante, porque você não vê nenhum heterossexual dizendo, olha, mãe, eu sou hétero. E a gente, muitas vezes, tem
obrigação, essa responsabilidade de muitas vezes se posicionar e dizer, olha, mãe, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou transgênero, eu sou não binário, enfim, toda essa diversidade de gêneros que existe. Mas quando eu completei 18 anos de idade, foi quando eu decidi sair de casa, porque eu entendi que a minha mãe não me aceitaria, sob hipótese alguma. Então, acho que isso aí, eu, você, Wanderson e muitos outros LGBTQIA+, se identificam com a nossa história, né? E muitas vezes a nossa atitude de sair de casa não é nem em revelia, em rebelião aos nossos pais, mas respeito. Inclusive, é uma coisa que, como pastora, junto com a pastora Rosânia, minha esposa, eu ensino, né? Nós precisamos aprender a amar e a respeitar os nossos pais, independente deles não entenderem, deles não nos aceitarem. Sem falar, Wanderson, que a maioria de nós teve uma grande dificuldade em se autoaceitar. Imagina os nossos pais, né, parentes, que fazem parte de uma geração anterior à nossa. Quantas dificuldades eles não vão ter de entender. Então, cabe a gente realmente a ter essa sensibilidade, a ter essa paciência. Não é por força, não é por violência. Na realidade, gradativamente, a pessoa vai começando a compreender que a nossa sexualidade não está não ligada ao nosso... não deturpa o nosso caráter, né? Porque muita gente associa o LGBTQIA+, a pessoas de mau caratismo, pessoas de comportamento violento, de comportamento promíscuo, imoral. Isso não tem nada a ver. Na realidade, todo ser humano está sujeito a um comportamento réprobo, a um comportamento reprovado, independente da sua orientação sexual. E aqui, Wanderson, eu sempre ensino isso, junto com a pastora Rosânia, que nós temos que ter esse tempo, esperar os nossos pais compreenderem. E isso vai partir muito dessa posição com que a gente se coloca, no sentido de esperar, dar a eles o tempo deles, fazer eles enxergarem a nossa sexualidade não como algo degradativo, mas, na realidade, apenas como a nossa definição, como seres, como pessoas, o que nos torna distintos. Isso faz parte da nossa personalidade, né? Faz parte de quem somos. E, gradativamente, conforme eles forem entendendo isso, eles vão nos aceitando. E aí, eu me lembro que quando eu completei 18 anos, depois de ter muitos conflitos na minha adolescência, já com conflitos na minha juventude, eu decidi assumir a minha sexualidade. Eu vivi durante 3 anos com uma outra mulher. Só que com essa situação, Wanderson, eu me lembro que na minha juventude eu comecei a me envolver também com drogas e com alcoolismo, né? Então, eu tive problema com drogas, eu tive problemas com álcool. Aos 21 anos de idade, eu me converti ao evangelho. E aí as pessoas me perguntam, Elana, por que você se converteu ao evangelho? E com toda honestidade, Wanderson, eu sempre costumo dizer que a minha conversão ao evangelho não foi especificamente por causa das drogas e por causa do alcoolismo. Porque olha qual era o meu entendimento. Eu entendia que se eu tivesse dificuldades com as drogas e com o álcool, como eu estava tendo, eu poderia estar dentro de um centro de reabilitação para poder resolver essa questão relacionada ao vício. Mas a busca pelo evangelho aconteceu como um desespero de alma. Porque, na época, quando eu fui sendo evangelizada pela minha família que tinha se convertido, eles deixaram claro para mim que a minha sexualidade me levaria ao inferno. E eu costumo dizer, né, que um ser humano em sã consciência vai dizer eu quero ir para o inferno. Não. Pelo contrário, a gente faz de tudo para poder fugir de qualquer possibilidade de ir para o inferno, de ser lançado no inferno. E quando eu entendi que a minha sexualidade era o que realmente me conduziria ao inferno, segundo o entendimento que eu havia recebido, eu me dispus a me converter para que Jesus mudasse a minha sexualidade, para que Jesus me libertasse ou me curasse, porque existem duas linhas acerca da religião quanto a essa questão da orientação sexual, dos homossexuais. Uma linha da igreja diz que é demônio, que a gente é gay porque a gente tem demônios. A outra linha diz que a gente é gay porque nós estamos doentes, faz parte de uma doença. E aí, óbvio que quando eu me converti, eu me enveredei por essas duas vertentes.
Eu primeiro pedi para que Jesus tirasse esse demônio de mim, porque eu queria que ele me deixasse com que eu vivesse essa libertação, porque eu não queria mais ser lésbica, eu não queria ir para o inferno. E aí eu comecei a perceber que não havia resultado. Eu orava, eu jejuava, eu buscava a presença de Deus. Eu via que isso não surtia uma mudança na minha orientação. Óbvio, todo esse período, eu fui lutando contra a minha sexualidade, porque eu não podia novamente ter contato com outras meninas, com mulheres, porque eu já tinha entendido isso como pecado. E aí, quando eu vi que Jesus não me libertava, eu pensei, deve ter alguma coisa de errado, então não é demônio, realmente é doença, aí eu comecei a buscar a tal cura gay, né? E nesse processo, Wanderson, eu comecei a despontar dentro do meio pentecostal, dentro do meio também neopentecostal. Eu comecei a pregar em muitas igrejas falando da mudança que Jesus tinha feito na minha vida, que era a libertação das drogas, a libertação do álcool, e eu falava que eu tinha deixado de ser lésbica. Inclusive, isso até hoje é motivo de muitas pessoas que conhecem o meu ministério de antigamente, né, me condenarem. Em que sentido? Ah, você enganou a gente, você falou que você tinha deixado de ser gay e você nunca deixou de ser gay. Na realidade, eu não enganei ninguém, eu só pronunciava aquilo que eu desejava desesperadamente que acontecesse comigo. Tem um versículo na Bíblia que diz que o que contamina o homem, né, o que contamina o ser humano, não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai da sua boca. E que cada um vai comer do fruto da sua própria língua. Então, a minha compreensão, muitas vezes, era, se eu começar a afirmar que eu não sou mais lésbica, se eu começar a afirmar que Jesus me curou, que Jesus me libertou, isso vai terminar acontecendo com a minha vida. E foi exatamente o que aconteceu. E aí eu desenvolvi um ministério de 7 anos, pregando no mundo inteiro, e inclusive o que mais chamava a atenção acerca do meu ministério era essa declaração de ex-lésbica, né? Inclusive a igreja usava muito esse rótulo para atrair as pessoas para as pregações que eu dava, para os testemunhos que eu dava. E nesse período, Wanderson, de 7 anos, eu me recordo que não só as questões espirituais que eu fui buscando para que Jesus fosse me curando, para que Jesus fosse me libertando, como eu também comecei a me preocupar com a questão de me relacionar com o homem. Foi na época que eu conheci o que foi então meu esposo, pai do meu filho. Então veio o casamento heteronormativo, aquela busca desesperada de, bem, se eu não conseguir dessa maneira, então quem sabe casando eu não vou conseguir. Me condicionando, impondo a mim essa nova mentalidade, quem sabe eu não vou mudar. E aí, pelo casamento, eu percebi que quanto mais eu tentava, mais os meus conflitos aumentavam. Agora, os meus conflitos tomaram proporções muito maiores, porque antes de eu conhecer a religião, antes de eu conhecer o evangelho, o meu conflito era com os meus parentes, era com a minha família, o que eles iam pensar de mim, era o conflito no sentido de não entender muito bem o que acontecia, por que eu era assim. Agora não, depois de conhecer o Evangelho, os conflitos aumentaram, porque não era mais só o que a minha família iria pensar. Agora era o que Deus pensava ao meu respeito. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para dizer que o maior número de suicídio no meio dos homossexuais, Wanderson, está naqueles que fazem parte dos grupos religiosos, naqueles que estão dentro do contexto da religião, porque é um conflito de proporções muito mais magnânimas, muito maiores. E aí eu me lembro que veio o casamento, os conflitos estavam aumentando. Eu cheguei ao ponto de pensar que se Jesus não estava me curando, se Jesus não tinha me libertado, mesmo eu casando, se Jesus não tinha me transformado, eu comecei a chegar a pensar que Deus tinha me criado para eu ir para o inferno. Então, são conflitos de proporções terríveis, avassalladoras. E aí, eu me permiti passar pela experiência da maternidade, que foi uma experiência muito maravilhosa para mim, porque antes da maternidade eu tinha até uma dificuldade na aceitação da minha identidade de gênero, né? Tinha essa dificuldade de me aceitar quanto mulher.
porque eu pensava que se eu fosse homem, eu não sofreria nada daquilo que eu estava sofrendo. Se eu fosse homem, o que eu sentia era normal. Então, a maternidade veio para trazer para mim essa aceitação do meu corpo como mulher, essa aceitação, ela passou a acontecer na minha vida, porque foi a melhor experiência que eu tive como mulher, foi a maternidade. Mas lá dentro de mim, eu percebia que eu ainda lidava com o conflito da minha sexualidade. Então, basicamente, 8 anos depois de eu me converter, quando eu conheci a Rosânia, que hoje é minha esposa, em 2002, e em 2003 a gente se apaixonou, infelizmente dentro de um contexto muito errado, né? Não faço apologia ao pecado. E quando eu falo de um contexto errado é porque tanto eu quanto ela éramos casadas com homens, estávamos dentro da igreja, né? Óbvio, e houve essa paixão, e aí isso obviamente trouxe um escândalo, a gente lamenta muito o que aconteceu na época, se a gente pudesse voltar atrás e fazer diferente, a gente faria, mas nesse ínter, Wanderson, eu entendi que havia alguma coisa errada com o que eu havia aprendido. Por que Jesus não estava me curando? Por que Jesus não estava me curando? Eu havia tentado com todas as minhas forças, com a ajuda de Deus, mudar a minha sexualidade, não havia conseguido. Estava ali protagonizando um escândalo dentro do meio evangélico por causa da minha sexualidade. Eu passei 4 anos, Wanderson, afastada do altar, sem pregar, porque antes de eu voltar a pregar, eu precisava ter uma revelação, eu precisava que Deus me respondesse todas as dúvidas que eu tinha. Eu não queria simplesmente voltar a pregar por causa da minha vocação, do meu chamado de Deus, mas eu queria voltar a pregar por uma necessidade muito maior, que não é de atender o meu chamado, mas de atender principalmente uma necessidade geracional. E foi assim que eu comecei a buscar respostas da teologia inclusiva. Foi quando eu conheci a teologia inclusiva, no ano de 2003, Wanderson. Foi quando eu conheci a teologia inclusiva. E eu já quero deixar claro aqui para a galera que conhecer a teologia inclusiva não respondeu todas as minhas dúvidas. Né? A teologia inclusiva ela não foi uma resposta completa para as dúvidas. Ela foi uma luz no túnel. Porque por mais que a teologia inclusiva faça uma reinterpretação dos versículos que são usados para condenar os homossexuais, e a teologia inclusiva traga essa reinterpretação histórico-crítica, se a gente, como gay, se nós não tivermos uma experiência com o Espírito de Deus, a letra não vai nos dar essa convicção, a gente ainda vai ficar com dúvida. Sabe por quê, Wanderson? Porque a gente cresceu ouvindo isso. Não é de um dia para o outro que você simplesmente vai dizer, então tá bom, então Deus me aceita como eu sou. Não, eu tenho 4 anos, mesmo estudando a teologia inclusiva, para acreditar que Deus me aceitava como eu era. Principalmente porque eu não queria que a teologia inclusiva fosse para mim uma resposta para me dar ânimo e encorajamento de aceitar a minha sexualidade. Eu queria, na realidade, era que a teologia inclusiva trouxesse para mim uma certeza de salvação. Eu estava disposta a perder qualquer coisa, menos a minha salvação, menos a minha eternidade. E aí foi quando Deus me deu uma experiência pessoal com ele. Eu sofri um acidente de carro no ano de 2006, que eu quase morri. Eu fiquei em coma, eu passei por 9 dias, 42 dias no hospital. Nesse acidente de carro, Deus me deu uma experiência. E foi a experiência que eu tive nesse processo de 42 dias hospitalizada que eu entendi o amor de Deus. Foi aí que eu me aceitei, porque eu consegui aceitar o amor de Deus sobre a minha vida. E aí, obviamente, depois disso, eu comecei a perceber a quantidade de pessoas com história muito semelhante à minha, à sua. Pessoas que, como nós, têm um desejo ardente de servir a Deus, mas que não querem servir a Deus num centro espírita, num terreiro de umbanda, num candomblé, não querem servir a Deus na Seixonoe, no budismo, querem servir a Deus no Evangelho. Pessoas que conhecem, tiveram essa
experiência com Jesus do Evangelho, com Jesus das Sagradas Escrituras, que não querem estar em outros lugares, eles querem estar na igreja, mas não são aceitos por causa da sua sexualidade. E aí a gente conheceu, assim, dezenas, centenas de pessoas com a mesma história que a minha e da minha esposa Rosânia, que eram da igreja, pregadores, levitas, intercessores, instrumentistas, pessoas que, inclusive, já tiveram posições de cargos como pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, bispos, apóstolos, enfim, conhecemos pessoas que queriam muito servir a Deus, mas não tinham aonde, porque as igrejas evangélicas não lhes aceitavam. E foi aí que começou a surgir no meu coração e da minha esposa o desejo de começar uma obra, começar uma igreja com essa proposta de inclusão. Na época, eu morava nos Estados Unidos, eu morei em Boston durante muitos anos. Ela morou quase 20 anos em Boston, eu morei em Boston ali 8 anos. Então, assim, não, 5 anos, perdão, morei 5 anos em Boston. Então, quando eu voltei para o Brasil em 2008, eu não tinha noção de que havia as igrejas inclusivas aqui no Brasil, né? Igrejas como a Metropolitana, como a CCNE, como a Contemporânea, enfim, outras igrejas com essa proposta de inclusão. E a gente ficou muito feliz porque a gente entendeu que a gente ia somar com essas igrejas, porque são milhares de pessoas iguais a nós. Não precisa se haver essa competitividade entre igrejas, pelo contrário, a gente tem que se unir, porque são muitos gays que nunca ouviram falar que tem uma igreja que aceitem. Milhares estão morrendo todos os dias desesperados porque não tem um lugar onde adorar. E aí foi quando nasceu a comunidade Cidade de Refúgio, em junho de 2011. Esse ano ela completou 9 anos de existência. Então, hoje nós estamos aí em mais de 15 cidades, com uma igreja também em Lisboa, Portugal. A igreja tem crescido e a demanda é gigantesca, porque são milhares de pessoas que precisam e que desejam servir a Deus. Como são? Compreendendo que a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual não é empecilho para elas servirem a Deus. Porque o mesmo convite que Deus faz ao heterossexual, ele faz a todos nós, LGBTQIA+. Qual é o convite, Lana? O convite a vivermos uma vida na presença dele, a vivermos uma vida em santidade, experimentando um relacionamento com ele real, genuíno. E tem sido para a gente uma grande oportunidade de poder falar de Jesus Cristo. Bom, você respondeu assim basicamente tudo, porque eu ia contar a sua história depois sobre a inclusão, mas a sua história e a inclusão estão juntas, né? Então, uma coisa se junta com a outra. Mas, assim, a sua história é muito bacana, muito legal, muito interessante. E o mais interessante ainda é essa questão, porque quando eu já namorei uma mulher, e era da igreja, para agradar, e uma vez eu estava saindo da casa dela, e veio uma voz, assim, muito forte em mim. Eu não sabia se era Deus, se era Espírito Santo, se era qualquer tipo de espírito que as pessoas acreditam, e não sei o que era, mas falou para mim assim: você sabe que é isso que você sabe que não é isso que você quer para sua vida. A partir daquele momento, eu não conseguia mais ter um relacionamento com ela. Eu sabia que não conseguiria. Então, eu tinha certeza de que algum ser espiritual lá em cima não estava nem aí para minha sexualidade, mas eu tinha aqui embaixo que fingir que ele, né, se portava. Então, eu tive uma experiência de inclusão, não assim conhecendo eu tive uma experiência de inclusão no sentido espiritual. Essa coisa espiritual me dizendo que não tinha nada a ver, que não estava nem aí para isso. E aí foi que eu comecei a estudar, que eu comecei a encontrar pastores e tal, e também pelo que tinha me acontecido também. Enfim, eu acho que cada um tem
uma experiência e que deve ser mostrada. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Hoje em dia a gente sabe que existe muitas LGBTs, muitas igrejas que excluem, que condenam e tal. Você acha? Eu fiz a mesma pergunta para o Alexandre e queria fazer para você. Você acha que vai chegar um tempo em que esse negócio de inclusão, porque hoje em dia o mundo está pregando muito a inclusão das pessoas, né? Você acha que esse negócio vai ser tão pregado que essas igrejas que não aceitam, que não incluem, que excluem, que condenam, elas vão acabar perdendo cada vez mais e mais membros? Boa pergunta, Wanderson. Deixa eu te falar uma coisa. A gente sabe que Martin Luther King foi usado por Deus para lutar pela busca da igualdade dos direitos sociais dos negros. E aí nós estamos falando de um contexto onde as igrejas eram divididas por raças. Tinha a igreja dos brancos e tinha a igreja dos negros. Até hoje Né? tem lá. E até hoje ainda existe, né? Até hoje ainda existe. Se você vai em alguns lugares nos Estados Unidos, ainda existe essa questão da segregação racial, né? E eu acredito, sim, que vai haver um momento. Se você me perguntar quando, eu não saberia te dizer se isso vai durar 10, 20, 30, 100 anos, eu não sei. Eu sei que vai acontecer, sim, sem sombra de dúvida, essa compreensão. Eu acredito que isso vai vir como uma onda. Isso vai começar a acontecer principalmente, e aí eu vou trazer isso como uma convocação. Sabe por que as igrejas ainda não se posicionaram sobre isso no sentido literal, total? Porque a maioria dos homossexuais que estão dentro delas são adeptos da filosofia de fingirem ser o que não são para serem aceitos no meio em que estão. Se a maioria dos que estão lá dentro assumissem quem são, reconhecessem quem são, não vivessem buscando uma aprovação, buscando uma aceitação, porque essa busca, na maioria das vezes, acontece como? Com eles usando uma máscara, fingindo ser quem são. Eu conheço pessoas gays que estão em igrejas tradicionais, porque eles nos procuram, converso com eles, que os pastores deles até sabem que eles são gays, mas eles têm a seguinte instrução: olha, você pode tocar, você pode cantar, você pode pregar, mas as pessoas não podem saber que você é gay. Ninguém pode saber quem você é, porque se alguém souber quem você é, você não vai poder mais fazer isso aqui que você faz. Então, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja debaixo desse jugo de hipocrisia. A palavra hipocrisia remonta a um termo grego usado fazendo referência às máscaras que eram usadas nos teatros pelos atores. Então, tem muita gente usando essa máscara dentro das igrejas para serem aceitos, para serem utilizados na obra, para exercerem o seu ministério. Então, é por isso que existe tanta dificuldade da igreja ceder a essa necessidade de reconhecer que nós temos direito, sim, a declararmos a nossa fé em Cristo, que nós temos direito, sim, de entrarmos dentro da igreja e sermos aceitos como famílias homoafetivas, como famílias diferentes das famílias heteronormativas. Existe, sim, essa possibilidade de haver essa mudança, mas quando o público gay, quando o público LGBTQIA+, se posicionar também. Porque enquanto for cômodo para a igreja, enquanto a igreja ditar essa regra, a gente só te aceita se você não assumir, se você ficar dentro do guarda-roupa, né, dentro do armário, whatever, se enquanto você fizer do jeito que a gente quer, você está sendo bem-vindo. Enquanto a gente se dispor a esse tipo de condição, a igreja não vai se posicionar. É por isso, Wanderson, que a maioria dos homossexuais, a maioria da comunidade, tem essa visão de gueto. Por quê? Porque a gente tem que estar sempre se escondendo para ser aceito. Tem que estar sempre se escondendo para poder viver a nossa sexualidade, sempre se escondendo para poder ter a nossa família,
sabe? Por quê? Porque a gente aceita essa imposição da sociedade, não é só da igreja, da sociedade, sabe? Então, assim como como a igualdade racial custou a morte de muitos homens, de muitas mulheres, custa até hoje, a gente vê o caso aí da Marielle, né? Custa a morte de muitas pessoas até hoje, nós precisamos nos dispor a enfrentar toda a resistência e declarar quem nós somos em Cristo e que nós reconhecemos o amor de Deus sobre nossa vida. Nós precisamos declarar e nos posicionarmos. Entendeu? Agora eu acredito que vai levar aí, possivelmente, no mínimo, uns 30 anos ainda, Brunes, no mínimo. Então, para as pessoas conhecerem ainda mais sobre você, fala de livros, DVDs, sei lá, esse espaço aberto aí para você divulgar. Eu queria falar um pouquinho, Wanderson, sobre o meu livro. Tá aqui, ó. O Diário de uma Filha Pródiga, tá? É um diário, tem até um arco-íris aqui no marca-página. Essa marquinha de mordida é da minha cachorra, viu? Que ela mordeu meu livro. Esse livro aqui, ele é a minha biografia. Ele fala exatamente desse conflito. Tudo isso que eu falei em 10 minutos acerca do meu conflito, desde a minha infância até a minha conversão, e esse conflito que aumentou depois da minha conversão, eu coloco aqui. Eu escrevo aqui. Eu falo de tudo que eu vivenciei, quais foram as experiências que eu tive. Por que hoje você pode me colocar diante de qualquer fundamentalista, de qualquer pastor, de qualquer pessoa fundamentalista que venha com convicção dizer que eu vou para o inferno por causa da minha sexualidade, que ele não vai me convencer ao contrário, porque eu tive uma experiência com Deus. Eu não conheço Deus de ouvir falar. A compreensão que eu tenho do amor e da aceitação de Deus vai além da teologia inclusiva, porque a teologia inclusiva fala da letra. Paulo diz, só a letra ela mata, mas a letra com o espírito vivifica. Então eu tive uma experiência com o verbo, com a palavra, mas eu também tive essa experiência com Cristo das Escrituras. Então não existe ninguém hoje. E olha que eu sou muito atacada. Você entra no YouTube, tem pessoas que muitas vezes usam meu nome para conseguir visualizações e falam mal de mim, da minha esposa, e xingam a gente, amaldiçoam a gente, chamam a gente de filha do diabo para baixo. Mas essas coisas não nos abalam, sabe por quê? Porque eu sei quem tem. Eu tenho uma experiência com Deus que me faz acreditar na minha salvação. Eu não me permitir ser convencida porque eu queria uma aprovação ou, vamos dizer assim, uma justificativa para viver a vida. Não, eu estava disposta a abrir mão de mim mesmo para não perder a Ele. Então, se eu aceitei ser quem eu sou, eu descobri que Ele me fez assim, principalmente com uma responsabilidade ainda maior, que é a responsabilidade de levar a Cristo milhares que sofrem hoje ainda o conflito entre a sua sexualidade e a sua sede de Deus. Então, eu falo sobre tudo isso aqui, ó, nesse livro. Aí o pessoal vai perguntar, né, como vai fazer para adquirir. Eu vou passar depois para você, com os dados, caso você queira colocar. Na igreja, nós temos a nossa loja virtual. Então, a pessoa pode clicar lá na loja virtual e vai ter. Ou então, na bio do meu Instagram, tem o Linktree. E lá no Linktree tem onde comprar o livro. Tá bom? Inclusive, quero convidar a galera que não me conhece ainda, que quiser me seguir no Instagram, tá bom? Lana Holder Oficial. Lana com 2 N's e o Holder é Holder Oficial. Segue lá, você vai poder adquirir o livro. E tem tantos outros materiais. Minha esposa também tem livros maravilhosos. Enfim, mano, todo esse esforço que a gente faz é na busca por resgatar essa comunidade LGBTQIA+, e dizer para eles que Jesus nos ama como nós somos, sim. A gente não precisa fingir ser quem a gente não é para ser aceito. O amor que mais importa e a aceitação que a gente mais precisa é a dele. Então, eu só queria que você respondesse uma pergunta. Eu já sei a resposta, porque eu fiz essa pergunta quando eu cheguei na igreja inclusiva pela primeira vez. E com certeza vai ser de todo mundo que está vendo
esse vídeo aí. Dentro da igreja inclusiva, vocês usam Bíblia normal ou a que costumam chamar aí de Bíblia gay? Na realidade, Wanderson, infelizmente, até a igreja inclusiva, ela vem com esse rótulo, né? Quando as pessoas vão falar da igreja inclusiva, falar a igreja gay. Não, não é igreja gay. Também não é Bíblia gay. Na realidade, inclusive o pastor Alexandre, ele fez uma Bíblia, né? Uma Bíblia inclusiva, uma Bíblia baseada na teologia inclusiva, aonde ele traz comentários sobre o ponto de vista histórico-crítico da teologia inclusiva sobre os versículos que condenam os homossexuais. Então, também não é a Bíblia gay, é uma Bíblia, obviamente, com essa interpretação. Mas a Bíblia que a gente usa na Cidade de Refúgio é a Bíblia protestante, tá? A gente sabe que existem alguns canones, né? Tem o canone hebraico, tem o canone grego, o canone católico e o canone protestante. Então, o canone que a gente usa é o canone protestante. 66 livros que compõem as Sagradas Escrituras. Olha, quando eu cheguei, eu vim de uma religião evangélica, eu achava que era isso, que não tinha os versículos. E quando eu cheguei, eu abri a Bíblia, eu vi que tinha as mesmas coisas que tinha na outra, eu fui desconstruindo essa ideia. E com certeza muita gente que está assistindo tem essa ideia de que tem uma Bíblia só que tiram versículos de lá. Não, não é assim. É a mesma Bíblia, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, é a mesma coisa, só que a abordagem do tema é diferente, porque existe muita coisa de contexto cultural, essas coisas assim, daquela época. Mas eu quero agradecer a você, Lana, pelo esse espaço que você deu aqui. Olha, você já ganhou um fã, tá? Você ganhou um fã hoje. Eu quero um dia poder conhecer aí a igreja, um dia que você estiver fazendo um evento assim, especial, quiser chamar, eu aceito, tá? Eu quero esse livro também, eu vou ver como é que eu consigo para comprar lá, qualquer coisa assim. Uhum. Eu quero que você deixe considerações finais aí, suas redes sociais você já deixou, né? Então, fica à vontade. Wanderson, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te dar o meu livro de presente. Depois, pelo Obrigado. WhatsApp, me manda o seu endereço, que eu vou te mandar um livro. Vou fazer uma dedicatória, tá bom? Eu vou te mandar. E aí eu vou te fazer um convite. Eu não quero que você faça propaganda dele sem ler. Leia primeiro. E depois, se você sentir, divulgue, porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. A Cidade de Refúgio, a nossa igreja, está de portas abertas para te receber. Nós ainda não estamos abertos por causa da pandemia. Desde 18 de março, nós estamos com as portas físicas da igreja fechadas, mas estamos aí todos os dias com lives, né? Meio-dia, meia-noite, e também as lives de culto, quarta, sexta, sábado e domingo. Mas assim que a igreja abrir as portas, você está convidado a conhecer-nos e a experimentar um pouquinho de Jesus ali com a gente, viu? Quero convidar a galera a seguir a rede da igreja, né? Nós temos o nosso canal no YouTube, Cidade de Refúgio, sede internacional. Nós temos também o canal, o Instagram, que é Cidade de Refúgio, tudo junto, Cidade de Refúgio. Aí a galera vai ver que vai ter Cidade de Refúgio de vários lugares, que são as cidades onde a gente está, né? Fortaleza, Natal, João Pessoa, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, capital, Campinas, Itapecerica da Serra, Araçatuba, Praia Grande, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Londrina. Então, tem muitas cidades de refúgio, né, espalhadas pelo Brasil e também um em Lisboa, Portugal. Então, a galera que começar no Instagram vai ver que tem todas essas cidades de refúgio. Então, começa a seguir a gente para que você possa receber essa palavra sempre de fé e esperança. E eu quero terminar falando o que é mais importante. Jesus ama você, independente do que qualquer pessoa possa dizer. Não existe nenhum pastor, ninguém de representatividade, de relevância, ou no meio gospel, ou no meio inclusivo, tá? Que represente Jesus. É impossível a gente conseguir representar a grandiosidade, a plenitude de quem ele é.
mas se existe algo que eu possa dizer para você hoje ele te ama muito mais do que você imagina. Chegou a hora, filho pródigo, de você voltar para casa. Jesus te ama. Nossa, muito bom, hein? Olha, na boa, eu sinto mais uma presença com você do que com muitos pastores protestantes tradicionais que eu vejo. Muito obrigado, viu? Olha, eu confesso que assim, essa foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz. Eu cresci muito espiritualmente, materialmente. Eu adquiri muito. Então, muito obrigado pelo seu espaço, pelo seu tempo, e eu desejo sucesso para você, que você possa levar esse projeto cada vez mais para outros lugares, para o Brasil todo. Eu ouvi uma frase uma vez quando eu estava na igreja, inclusive, vamos colorir o céu, né? Então, que a gente possa trazer cada vez mais LGBTs para a religião, para a comunhão. E eu quero agradecer, muito obrigado, viu? E é isso. Obrigado você, obrigado pelo carinho. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder falar de Jesus. Obrigado mesmo. Estou à disposição, viu? Obrigado, valeu, tchau. Cheiro.